mais um podcast do Mind 21, um movimento que busca transformar donos de negócios em empresários, né? Hoje aqui a gente está com a Juliana Mendes França, a Ju França, né? CEO do grupo Perfsud. CEO não, né? Comercial, né? Tá em transição. Tá em transição. E Daiane Titon, a Dai da Bali, diretora comercial da Bali, né? Márcio Tomé. Lá da Grota. Host, sócio, né? Tá... Tudo um pouco. Você já chegou aqui, já conhece um pouco da história dele também. E hoje a gente vai tratar de um tema que é um dos nossos valores, que é família, né? De nada vale o sucesso fora de casa, se a gente perder a nossa casa, perder a família. E a gente vê muitos casos de gente que cresce, dá certo, né? Mas sacrifica a família e dentro do nosso movimento a gente entende que não é isso que nós buscamos promover ou desenvolver enquanto grupo de empresários, né? E para nós homens, talvez abdicar um pouco mais da família seja mais fácil, mas para as mulheres não necessariamente, né? Então a Ju e a Dai aqui têm 2 filhas cada uma, né? E o nosso papo vai ser hoje de como a gente não necessariamente equilibra, porque sabe que equilíbrio em muitas fases da vida isso não vai ter, mas como que a gente faz a gestão disso, né? Como é que a gente alinha. E eu quero ouvir o outro lado, né, cara? Porque eu tenho uma mulher em casa, né? Ela também me cobra, assim, é mais fácil pra mim, mas eu também sou cobrado em algumas coisas, então eu quero entender também a realidade de todo mundo. Ajudar. Então, assim, gente, vamos lembrar aqui que a gente tá com 2 sanguíneas, que são muito amigas e falam pra caramba. Eu falei pro Márcio aqui, não precisava nem de roteiro. Segurar. Não precisa nem de roteiro, cara. A gente faz uma pergunta e a gente pode até sair. Que vai elas vão entregar o ouro pra vocês. Então, assim, eu queria começar perguntando, porque nem sempre a vida de vocês foi assim, né? E vocês estão num momento bem desafiador de volume de trabalho, né? A Dai em expansão, a Ju assumindo novas posições e novos projetos e tal, as 2 empresas familiares, mas agora com casadas, 2 filhas e tal. Como é que tem sido, começando um pouco com a realidade de vocês, como é que isso da porta para dentro, como é que vocês buscam fazer essa gestão com a família, com as filhas, com o marido? Amigos. Já vou chorar aqui antes de começar. Mulher tem TPM, mulher empreendedora também tem TPM. A gente tem nossos gente dias. de verdade. A vida como ela É gente de verdade, a vida como ela é. Matheus, eu fico até emocionada, né, quando você estava falando no início ali, né, como que é a família. Eu penso nas minhas filhas, hoje eu trabalho, eu vivo aquilo que meus pais um dia diziam para mim, eu achava que era uma bobagem, né? Eu trabalho para vocês, eu faço por vocês. Né, eu via muito meus pais falarem isso, e hoje eu entendo o valor disso. E hoje a Juliana, ela está como à frente, né, da empresa, mas eu penso muito no futuro das minhas filhas, naquilo que eu vou deixar nelas, né? Qual o exemplo que eu vou deixar? Eu tenho 2 meninas, né? Eu e a Dai também. Então, a gente, como mulher, ser esposa, ser mãe, ser cristã, sabe? E ainda ser posicionada no trabalho, né? Mostrar valor nisso para elas, para que elas enxerguem esse valor. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu tento equilibrar ao máximo meus pratos. Confesso que nem sempre a gente consegue. Tem dias, sim, que elas olham para mim e elas dizem assim, mãe, brinca comigo, fica comigo hoje. Filha, hoje não vai dar, hoje a mãe tem uma reunião. Mas, assim, lembre-se que a mamãe está indo fazer algo que a mamãe ama fazer. E um dia vai ser você nessa posição. Estou preparando para você assumir. Né? Então... Até um gancho, né, Ju? Porque senão parece que é ruim, né? Eu tô indo pra trabalhar pra te sustentar. É meio que esquisito aí. Ela não consegue entender. Não, então eu disse, não, mas eu não quero mais sustento, eu já tenho sustento, né? Ah, não, mas tu tá indo porque tu ama, mãe. Pô, que legal. Isso mesmo. Pra mim é isso também, né? Acho que a gente aprender a se apaixonar pelo processo, né? E os nossos filhos, a melhor herança que a gente dá para eles é os exemplos, é aquilo que a gente faz, porque eles vão se espelhar na gente, não tem jeito, né? A gente quer o exemplo ali dentro de casa. E eu digo que o trabalho ele tem que ser divertido. A gente tem que se apaixonar pelo processo, curtir esse processo e tem que ser, eu digo divertido, mas é aproveitar o trabalho, né? Instigante. E os nossos filhos, eles veem isso. A gente chegar dentro de casa, como que a gente chega? Como que é a nossa energia? O que a gente fala?
O que a gente entrega dentro de casa? Isso para mim, o ponto principal. E tuas filhas têm quantos anos já? Uma tem 9 e outra tem 6. Então já... Vocês acabam conversando e explicando, já conseguem entender bastante coisa. Já entender muita coisa, né? Então, e eles sentem. Eu sempre falo, quando eu converso com as meninas, assim, de que eu tive uma experiência dessa, né? De uma amiga que falava muito mal do trabalho, enfim. E aí, depois, ela quis levar a menina para a sucessão, mas ela não queria. Ela dizia, mãe, mas eu não gosto do que tu faz. Como é que tu vai querer que eu goste? Então, isso para mim... Tu chega dessa forma, então, assim, isso para mim ficou marcado desde lá de trás, assim. Depois, tu querer recuperar isso, né? Se você mostrou isso. Então, eu acredito que ele tem que ser prazeroso, sabe? E a gente tem que saber muito bem o que a gente faz hoje, a gente trabalhar no que a gente ama, ter paixão, sangue no olho, né? Que a gente olha os olhos brilhar por aquilo que tu faz parte dos nossos filhos quererem também, seja trabalhar ou seja seguir a empresa também, porque trabalhar é edificante, né? Só um gancho, mas também não é romantizar, eu acho. Não é romantizar. Porque, tipo assim, tem nada gostoso e tal, mas, cara, tem hora que autora, é difícil. Sabe o que eu digo, Márcio? Hoje a minha visão é assim, ó. Se o meu trabalho me gera frutos, vale a pena. Frutos esses que eu possa dividir com a minha família, com as minhas filhas. Elas precisam encontrar amor naquilo que eu faço, reconhecimento, paixão. O que é isso? É no dia que eu tiro minhas férias, eu poder viajar com elas, estar integralmente com elas naquele tempo. Então, aí elas vão entender que a minha mãe está trabalhando por uma recompensa que nós usufruímos juntos. Então, tipo assim, cara, ninguém trabalha por importante ser divertido, mas não é fácil. Não, romantizar não existe. Na verdade, a realidade sempre tem que estar a verdade absoluta, né? Mas conversas verdadeiras a gente tem que enfrentar, né? Uma conversa com criança é como se conversasse com adultos. Né? Então, é como diz a Ju, mãe, hoje queria que você ficasse comigo. Filha, hoje a mamãe tem uma reunião importante. E eu sempre procuro dizer assim, essa reunião, ela vai fazer isso, aquilo. Isso vai ser... propósito da reunião. Isso vai ser importante. Isso mesmo. Hoje eu não posso. Eu não posso ir reclamar. Não, é importante porque isso, porque aquilo. Mas vamos combinar que depois nós vamos fazer isso, aquilo? Então, de uma forma que eu falo divertida, é isso. Sempre falar com a verdade... Sempre é um equilíbrio de pratinhos, né? E a gente também estabelecer muito acordo, né? A família, a gente tem que estabelecer acordo, né? Então, como que eu trato isso com o Luiz, meu esposo, e como que eu trato com as minhas filhas? Estabelecendo acordos. Essa semana, a mamãe vai para a feira. A mamãe vai ficar de segunda a sexta. E a mamãe vai entregar tudo lá, toda a minha energia, tudo que eu puder para entregar o meu melhor, para ter o melhor resultado. Que é assim que a gente cresce na vida. Depois, a gente vai fazer isso, aquilo. Pode ser. Eu vejo certo. Muito daí elas indo te encontrar na feira. Eu acho isso assim fantástico. Isso aí. Ter esse tempo. E eu acabo até fazendo umas misturas, sabe? Misturando um pouco, que eu acho que isso também é muito legal, porque a gente tem uma sucessão aí para investir. Isso né? mesmo. Então eu sempre falo, filha, vamos combinar depois da feira? Vocês se encontram comigo, a gente vai pro resort? Esse aqui é o resort. O que vocês acham? Participar desse sonho meio que junto? Consegue unir, às vezes, o trabalho com... Aí passa isso. Unir é muito importante para que ele se apaixone por esse processo. Porque o trabalho, ele é edificante. Vocês podem ver muitas pessoas que chegam ao sucesso, têm muito dinheiro, e depois os filhos não conseguem manter ou se apaixonar pela mera conquista. Não estou nem falando para se apaixonar em querer construir. É pela conquista do já ter, né? Aquilo que já conseguiram de bens e tudo mais. Muitas famílias não conseguem nem levar isso adiante. E é muito porque não participa, né, de tudo isso. E, gente, e como tu falou, não romantizar, existe dizer que é trabalhoso, é difícil, que chegar num objetivo é difícil, chegar numa meta, chegar numa conquista, mas tem muitas coisas assim que são detalhes em que a gente faz com que seja diferente. E assim, é que a realidade da galera que está assistindo a gente, o empresário ou a empresária, cara, ele acaba tendo muita crença de passado no estilo, cara, meu pai fazia assim, deu, então tá tudo bem eu fazer com meu filho. E eu acredito que isso é um pouco dessa nossa entrega aqui, sabe? Cara, tem como fazer diferente, a gente não vai romantizar. Os tempos são outros. É extremamente difícil, né, conciliar trabalho, talvez em alguns momentos, se eu quero crescer muito na empresa, a minha visão, Márcio, é, cara, acho que vai ter que deixar um pouquinho a família de lado. Mas eu não posso esquecer a ponto de perder, porque a coisa mais importante... Em risco, né? Não pode colocar em risco. Né? Não posso colocar em risco. Nenhum sucesso lá fora justifica o fracasso dentro de casa. Perfeito. Essa é a frase perfeita, né? E, cara, o ministério, o grande ministério que Deus nos deu é a nossa casa. É a família. Então, peraí, eu não posso perder, mas eu entendo, cara, em algum momento eu faço uns acordos, que essa reflexão fantástica que tu trouxe, e, cara, eu vou alinhando aqui... Tem semanas que são mais família, tem semanas que é mais trabalho. Então, existe. Isso é aquele equilíbrio falso que não existe,
mas é um balanceamento. É um sempre balanceamento. falar. Porque o equilíbrio, ele não existe. Ele é uma farsa. Como que eu vou ter 8 horas pro Luiz, meu esposo, vou ter 8 horas pro meu trabalho, para minhas amigas, para mim, para minhas filhas? Não existe essas 8 horas disponíveis, né? Então, que a gente estabeleça acordos e saiba que vai ter momentos que você vai ter muito mais família. E falar isso, essa semana, a gente vai ficar 3 dias juntos. Esses 3 dias são todinhos nossos. Então, vamos curtir ao máximo e tudo mais. Então, assim, são pequenos detalhes em que a gente sendo verdadeiro, porque isso demonstra muito clareza. E fortalece muito clareza. E as crianças entendem muito quando se fala com elas nesse formato. Né? Eu vejo um tempo de qualidade para minha família, é sempre viajando. Então, eu gero muita expectativa nelas nas viagens. Eu sempre falo lá em casa, quando que a gente vai viajar de novo? Né? Os meus pais às vezes perguntam, mas meu Deus, tu vai viajar de novo? Eu falei, é a forma que eu encontro de amar as minhas filhas e me dedicar para elas. Porque enquanto eu estou viajando, ninguém me chama na empresa, porque eles sabem que eu não vou conseguir resolver nada. Né? Gente, eu vivo, isso. Eu vou a pé trabalhar, eu moro ao lado da empresa, eu estou o tempo todo ali, apesar que tento estar mais presente com elas, né? Mas assim, é inevitável, tu estar ali do lado da empresa o tempo todo, tu precisa estar dentro da empresa, porque ainda mais nós, né? Eu estou passando por um momento, daí até um pouco diferente do teu, né? O que tu passou um tempo atrás. Teve um tempo que você precisou estar dentro. Hoje você precisa estar fora. Então, assim, eu preciso definir. Será que eu vou para fora agora? Mas o caminho... Fora, tu diz, é rua mesmo. Rua mesmo, visita, cliente, expansão. Cliente. Isso, esse momento vai chegar. E eu já estou pensando, será que eu estou preparada para isso? Até que ponto? Eu converso isso muito com o Murilo, meu esposo. Eu falo, amor, será que a gente vai conseguir juntos conquistar esse lugar? E será que eu vou conseguir ser aquilo que você espera dentro de casa também? Ô, Ju, e ser na empresa? Porque eu amo a comunicação. E essas perguntas é importante para você, tipo assim, cara, por quê? Por quem? E para que eu vou fazer isso? Eu vou fazer esse movimento. Vocês têm isso claro? Não? Deixa eu sacar um pouco. Esse movimento? Tipo assim, eu vou crescer, né? Por quê? Pra quê? Por quê? Pra quem? E por quê que eu tô fazendo isso? Quando você cria isso dentro, que é avalaçador, né? Eu sinto o avalaçador dentro de mim, eu tenho energia, eu não tenho cansaço para ir em busca desse objetivo. Mas o que é? Às vezes tem gente que fala, é uma ambição e que você está perdendo algumas coisas pelo caminho. Eu chego a ter pessoas, a ter pessoas que me perguntam sobre isso. Hoje eu não tenho dúvida sobre o que eu sinto. Eu tenho um propósito dentro de mim. Eu sei o que eu quero, eu sei que isso é de Deus. Isso está escrito que eu tenho que seguir. Deus me escolheu para ser, né, a pessoa que vai estar fazendo isso, só que ao mesmo tempo sem perder meus valores. Eu tenho uma promessa com Deus, que eu vou seguir aquele sonho, que é levar a Bali para todo lugar, né? A Bali vai ser líder no Brasil. Isso não é uma ambição ruim, não, é um sonho que a gente acredita ser possível. Só que a nossa família, a família Bali, isso eu digo pelos meus irmãos, pelo nosso sócio, pelo meu pai, a gente é apaixonado por isso, por essa história. Então, isso é aceso dentro de nós, isso nos move. E quando tu comunica para a família, todo mundo fica... E sem perder o nosso sonho. A gente tem esse sonho juntos, e a gente respira isso, e todo mundo vibra por isso. Então, não é algo que é uma ambição ruim, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe que não podemos perder os nossos valores para crescer. É isso que é importante. Mas precisa de alinhamento, a fé, a família tem que estar alinhada. Ela não pode todo mundo tem que estar na mesma visão. Jamais. Mas você conseguiu conquistar isso porque você alinhou isso, né? A tua família alinhou isso, teus pais, as tuas mães estão presentes com as tuas filhas. Não são conversas difíceis. Exato. E assim, eu trago muito da história do meu próprio pai, que me ensinou muita coisa. Meu pai sempre foi um grande líder na empresa e ele sempre foi com o olho brilhando daquilo que ele fazia. Então, eu tenho uma herança que eu recebi. E isso me move. Eu sei que eu sou uma sementinha do que ele fez, do que ele criou, do que ele me ensinou, que o trabalho edifica e tudo mais. E eu consegui transcender isso para minha família. Então, eu acredito muito que... E assim, deixar uma reflexão para vocês que estão assistindo a gente, tá? São 3 perguntas bem reflexivas e entender isso é importante. A ambição, ela não tem problema. Ela não tem problema nenhum ter ambição, mas desde que isso esteja claro para ti. Porque não é sobre dinheiro. Não, e a maioria que tá assistindo a gente, 99%, cara, eles estão fazendo, eles nem sabem por quê, nem pra quem, nem por... Eles estão falando porque, não, cara, eu acho que eu tenho que crescer, eu acho que eu tenho que vender, eu acho que eu tenho que ter empresa. Mas por quê, né? Pra quê? E aí deixa um monte de coisa de lado, né? Pra chegar aonde? Qual é o objetivo? Não, ela falou, peraí, eu tenho um chamado de Deus, isso tá claro pra mim, então amém, cara, vambora. Até porque, assim, né, tipo assim, a Bali
duplicando de tamanho, a tua vida não vai mudar Isso muito. não muda. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro, até porque Não a é mais, humildade, ela é um valor muito importante na nossa família. A fé, a saúde, a família, elas são coisas que a gente não inverte as ordens, né, antes do trabalho. Então, por mais que eu me dedique, isso possa parecer às vezes, mas eu amo o que eu faço, a minha família é minha fã. Então, minhas filhas, sempre eu digo, né, nos cases que a gente fala, que sucesso é ter fãs em casa. É verdade. Então, se a minha filha e o meu marido, eles olham para mim hoje e admiram, se o meu pai admira a história que a gente está construindo, mas principalmente as minhas filhas e né, porque a família que a gente constrói, ela admira esse teu processo, o que você está vivendo e não quer desconstruir, por que está errado? Não fica disputando, né? Não existe isso. fórmula. Isso é um acordo. Isso é um acordo, né? E muitas vezes eu comparo aquilo que você está vivendo com aquilo que eu vivo, porque é comum entrar na comparação, desde que ela seja boa. Então eu olho para a vida, o estágio que a Dai está hoje, o faturamento que hoje tem o grupo Bali Brasil, a expansão, a posição da marca no mercado. Isso exigiu de vocês todos um caminho que vocês trilharam, né? E agora tem um preço a ser pago. E você não tem como retroceder, você tem que seguir, você tem que continuar, você tem que sustentar aquilo que você plantou. Né? O trem já desencarga. Como é que é? Exatamente. Como é que eu vou voltar atrás, gente? Mas né? isso é importante, Dai, porque eu vejo assim que até ontem tivemos um encontro lá com o teu irmão, e aí a gente conversando com o Marinho, nós falamos isso na mesa, que a nossa marca está entrando também agora numa nova era. Né? A nossa empresa vai conquistar agora 18 anos, a Perfisud, uma das empresas do grupo. A Squadremax já tem 32, mas a Perfisud vai conquistar agora seus 18 anos, a maioridade. E a gente está entrando num novo estágio da nossa vida, né? Com o lançamento de novos produtos, posicionamento, agora sistemista. E eu falei para o meu irmão, cara, a gente vai começar isso aqui, não tem mais volta. A gente vai sustentar isso aqui. Agora, qual é o planejamento para o próximo passo? Porque vai exigir muito mais de nós. São as pessoas que vão entrar no negócio. Será que eu, Juliana, estou preparada? Júnior, está preparado? Só que agora a gente vai ter que ou não está preparado, o que faremos para se preparar, né? Isso. Porque tudo é possível. Tudo é possível, exato. Será que a Juliana vai pagar o preço? Quem vai assumir essa frente aqui desse novo mercado? Vai ser o Júnior? Vai ser a Juliana? Vai ser o sócio? Definição de papéis é muito importante. Né? Nós chegamos nesse momento, né? Então eu digo que eu estou um passo atrás de você. Mas eu sei que tem muita gente também que está onde você está, mas tem aqueles que estão onde eu estou, que ainda não está bem definido. Né? Então, assim, é um caminho, né? Eu digo que eu estou trabalhando bastante, as reuniões são mais internas, não me exige dormir fora de casa, mas me exige muito chegar tarde em casa, me exige muito chegar em casa muitas vezes cansada, judiada, de não, sabe? Assim como você também sem tem energia isso, né? nenhuma. Não, eu ia dizer, né? Vocês não... Gente, não viu o nosso lado. Eu acho assim, que às vezes é romantizado isso, né? A mulher, isso aqui. Tá, mas o homem também tem. Eu sei que a mulher tem mais papéis. Né? A gente tem o peso da maternidade. Mãe é mãe, pai é pai. O peso de... tem, mas vamos e viemos. Se trabalhar... É igual quando se fala uma empresa familiar ou de empregado. Cara, tu também tem desafio sendo empregado. Você também tem desafio gerando uma empresa que não é sua. Sendo acionista, né? Você também tem desafio sendo uma empresa familiar. Então, assim, todos os lados. Se você é responsável, você tem desafio. Né? Então... Mas, assim, em relação acho que isso é a gente saber aonde a gente quer ir, né? Acho que ter muito desenhado, definir os acordos, né? Em familiares, do que é negociável, do que não é negociável. Né? O casal tem que ter isso. E avaliar, tá? Daí eu vou dar um gancho pra vocês. Eu faço muito com meu filho o seguinte, ó, eu não falo pra ele que eu amo ele. Ó, filho, eu te amo. Eu pergunto pra ele assim, ó, você se sente amado pelo papai? É isso aí. Ah, sim, papai. Garantir, por quê? Né? Por quê? Cara, porque tu brinca comigo. E, tipo, isso não custa nada, isso não tem dinheiro. Porque eu brinco com uma lata velha com ele, qualquer outra coisa. Desse dia eu quase chorei, cheguei em casa, não pude ir no evento dele na escolinha, porque eu tava com outro evento, compromisso no Mind. E a esposa chegou em casa, quase chorando junto, trouxe eu quase junto, porque falou assim, ó, a professora pediu para ele desenhar, fazer um desenho, perguntando o que ele mais gosta de fazer em casa. Ele desenhou o papai e ele junto, brincar com o papai. Pô, isso valida muita coisa, sabe? E às vezes a galera que tá atuando como empresário não olha para esse movimento também, entender, beleza, o filho até meio que entende, é subentendido que tu ama ele, mas já perguntou como que ele se sente amado. Como ele se sente amado, que é a linguagem do amor, né? Isso, tipo, tu vai viajar, tu traz um monte de presente para elas, mas isso, pô, tua filha só quer um colinho. Ela só quer ver um desenho. E normalmente, quando você tem dois, são dois diferentes ainda. Tô só com uma, a minha tem outra no forninho. A Betina não é de colo e carinho e paixãozinha. A Joana ama um colo e bem muito. Eu durmo presente, ou isso aqui, toda noite agarradinha com ela, ponho ela na cama dela, durmo com ela,
depois eu saio da Isso cama tem a ver com a qualidade. A Betina não gosta disso. O que o outro reconhece, né? A Betina reconhece que pra ela é presente. Ela e se ama pega presente. o passado e assim, cara, bem. eu tô te sustentando, o pai tá aqui dando a vida por ti, porque pra sustentar a casa e tava botar dinheiro e pronto, e deu. E sabe o que eu vou tenho a acrescentar em relação a isso? Aquele distanciamento. Né? A gente, como mãe, ainda que tem mais, né, isso pra carregar e que é maravilhoso, né, ser mãe, é esse negócio de, às vezes, como você falou, perdi uma apresentação. Eu vou dizer que eu sempre priorizo a minha agenda para não perder uma apresentação. Eu sei que é importante, porque eu já fui criança um dia e eu sei que isso era gostoso, bastante, né? Só que a gente também teve pais que por muitas vezes não fez isso. Tem pais que fizeram, tem outros que não, e nós estamos aqui, tá tudo certo, né? Só que isso tem um valor imensurável? Tem. Mas aí o Márcio vai entrar agora numa paranoia, ou mãe, né? Ou qualquer mãe que às vezes passa por isso, porque realmente chocou. Essa semana eu tive uma amiga que me falou que perdeu a primeira comunhão da sua filha. Tá, ela tá viajando, chocou, e aí? O que ela vai dizer para esse filho? Vai choraminguar e ficar falando vitimismo? O que ela pode gerar de ensinamento, talvez? Cara, senta para conversar, filha, como que vai ser esse dia sem a mamãe? O que você espera? O que a gente pode fazer para ser o melhor dia da tua vida? E a mamãe ligar por vídeo, e como foi e tal, sabe? O que a gente pode tirar de proveito disso, mesmo não ter dando certo? Eu energia, mas a gente, mas eu não tenho por muitas vezes, a gente coloca energia em vitimizar, em fazer a criança sentir que sofreu com aquilo. Hoje eu tive uma situação com a minha babá. Eu estava em Floripa, certo? E a minha babá ligou que a minha filha teve um probleminha aqui na orelha, que o brinco ali entrou, inflamou e tal. E aí, olha só, a babá me ligou no desespero. Primeiro ponto. Ei, tu não pode deixar minha filha assim. Eu não estou. Como que você vai deixar minha filha desse jeito, né? Desestruturada, porque enfiou a coisa ali. Você vai levar num especialista, que vai cuidar disso muito bem, cuidar melhor do que eu, né? E você vai ligar de lá no vídeo para ela sentir, como diz, ela ligou para a mãe, eu queria sentir o teu conforto. A minha filha falou, bem adulta, mais adulta do que, né? E aí ela disse, eu quero sentir o teu conforto. Aí a gente conversou com ela e tal. E aí, enfim, gente, não pode deixar tu gerar uma energia negativa de algo que não é tão negativo. É por isso que as pessoas que estão ao seu redor... E tu tem que resolver a distância, com muita maturidade. É por isso que a família que está perto, a tua mãe, nesse caso, o teu pai, a tua sogra... Uma rede de apoio. A rede de apoio precisa estar atenta para as pessoas que eu conheci, em concordância no hospital, né? Daquilo que tá vendo. Fazer o que precisa ser feito, de fato. Mas não adianta entrar em paranoia, porque você deixa a criança insegura. Então, eu acho que a gente cresce, os nossos filhos, eles têm que crescer com segurança. E a gente dá isso para eles. É a maior herança que a gente pode dar, porque eles vão crescer para o mundo, não é para estar dentro de casa. A segurança não é necessariamente que tudo vai dar certo, mas é a comunicação, claro, que tu falou, é a verdade, né? Ó, mamãe teve um dia difícil. Doa um pouquinho. Mamãe tá assim, porque a mamãe teve um dia difícil, mas faz parte, é o desafio Foi que a mamãe escolheu, é o que Deus tem pra mamãe, a mamãe precisa trabalhar nisso e tal. E esse é um investimento que muitas vezes a gente chega tão exausto em casa que a gente não se permite fazer. A gente não dedica tempo. Não, vamos pro shopping então, vamos fazer... Às vezes não é isso, né? Contextualizar, então, tempo de qualidade, valorizar os pontos fortes, fazer eles sentirem mais, né? Mas, gente, eu também não tô dizendo que, eu não sou hipócrita de dizer que não tem sentimento. As crianças têm, elas sentem falta dos pais, mas como a gente comunica, vale muito, né? Ontem a gente estava, eu e o Luiz, a gente fez 12 anos, e aí parabéns. A gente queria comemorar nas notícias, né? Da exame e tal. Isso é comemoração, são pequenas conquistas do progresso, né, do processo, que a gente passa tanto tempo para conquistar certas coisas. São poucos momentos, né? E a gente não faz as comemorações, né? Então, lá na empresa eu fiz uma parte. Vamos comemorar isso aqui? Vamos brindar com Bali. Aí depois chegou em casa, a gente fez uma jantinha, eu e o Luiz, a gente abriu uma espumante, tomou um Bali juntos. E aí as minhas crianças ao redor brincando e tal. Assim, o que vocês estão fazendo? A gente está comemorando. O quê? Isso, aquilo. Pequenas conquistas. Não é dinheiro. Não é sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre conquista. Você batalhou para aquilo. Então, dá esse gostinho para elas entenderem da conquista. De um dia quererem conquistar algo também. Até porque essa geração pouco faz isso. Elas não sabem, né, fazer o gosto gostoso das pequenas conquistas. E a gente ensinar eles isso, né? Então, a gente brindou ali, a gente falou o que era, contou o que era, e elas ficaram todas felizes e querendo participar. Isso é querer viver esse processo. Eu acho que eu tiro que vocês duas, se for não um resumo, mas
o que marcou para mim é que vocês tornam a família participante dessa agenda bem corrida de vocês, né? Em que vocês investem energia em contextualizar, principalmente para os filhos, né? Uma comunicação eficaz. São excelentes conselheiros de vocês duas, né? Meu marido me impulsiona, né? Então... Mas assim, ó, essa é uma energia, um investimento de energia que por exemplo, meus pais não tiveram isso, hoje eles têm, né? E um momento, eu tava na minha segunda empresa, assim, e tal, empresa crescendo, e eu lembro que a gente tinha que ir em Braço Norte assinar um documento de um negócio que o pai tinha comprado lá, e eu que tinha que assinar, e daí ele me chamou assim, filho, olha só, eu sei que o pai fez isso, assim, de trabalhar como tu trabalha hoje. Que, assim, ó, na minha cabeça era inconcebível. Eu olhava meus amigos de grupo de WhatsApp, assim, ó, cara, como é que esse cara, 3 horas da tarde, tá me mandando isso aqui? Era inconcebível pra mim. Pra mim era o trabalho acima de qualquer coisa, e depois Deus me trabalhou, que a minha idolatria é o trabalho e tal. E aí o pai chegou um dia pra mim, eu sei que o pai fez isso durante alguns anos da tua vida. E eu já tinha desenvolvido uma úlcera. Uma úlcera não, uma esofagite, por causa de estresse, assim. Aí ele assim, mas cara, não valeu a pena. Então, eu sei que tu tá meio que repetindo e tal, mas a vida é tua. Cuida com isso. Cuida porque não valeu a pena. E daí hoje, isso com a minha família, hoje com a Manu, casado com a Dil e tal, são questões que a gente sempre avalia, né? Eu e a Dil, a gente sempre avalia, e eu me esforço muito, que não é parte do meu perfil, de fazer isso que vocês fazem, vocês colocaram, de explicar pra ela o que eu tô passando, o que eu tô fazendo. Vender o sonho. Porque ela, assim, ela se abdicou da profissão dela, do negócio dela, a gente vendeu o negócio dela quando a Manu nasceu. É lindo também fazer isso, né? E ela... Abdicar de tudo, né? Sim, eu acho lindo. Admiro. Agora que ela tá voltando a trabalhar. Então, assim, beleza, ficou em casa, que a maternidade, a primeira viagem também é super difícil, né? E aí, o homem é um mero coadjuvante desse negócio. Meu Deus, por mais que tu trabalhe, tu é só uma peça ali, um vaso no canto da casa, assim. Mas todo esse alinhamento, né? Daí agora, assim, que a Manu tá maiorzinha, também alinhar com ela de... Amor, agora, cara, eu vou dar tudo aqui. A mesma coisa tu tem que fazer em casa, né? E ela também vai entrar no mercado de trabalho, e ela vai ter que agora coisar, ela vai ter que entregar tudo também. E ela vai precisar de ti. Então, é acordos. Isso é acordos. Quando que ela pode contar comigo? Entendeu? Quando que eu tenho que contar com ela? É isso. É esse balanceamento. Mas a chave certa é entender o sonho do outro. O sonho do outro. O meu esposo precisa entender qual é o meu sonho, eu preciso entender qual é o sonho dele, e a gente precisa chegar num acordo. A gente tem que sonhar juntos. Sonhar juntos. Exatamente. Sonhar juntos um sonho em comum. Porque se um tem um pensamento muito diferente do outro, não vai dar certo. Em algum momento vai dar alguma briga, enfim. Isso vai ser legal. Eu fui na psicóloga de casal, né? Tava prestes a separar, começo de casamento. Casei, acho que 2 meses. Pau torou, né, cara? Eu de uma família de um jeito, ela de outra. O negócio pegou fogo. Eu vou embora com esse maluco aqui, não. Beleza, vamos pra terapia. Recomendo, tá? Eu achava que era só pra maluco. Aí cheguei lá, a psicóloga fez assim, ó. 3 bolinhas. Ó, essa bolinha é a Letícia, essa bolinha é você. Essa bolinha do meio que une tudo é os dois. A Letícia tem os seus sonhos, seus desejos, sua forma, a sua história. O Márcio tem o dele, o seu jeito. O Márcio tem que mais ser pra frente. E tem um momento dos dois. Como é que tá isso separado? E ela deu uma única tarefa, bem simples. Assim, ó, amanhã vocês vão sair, vocês não podem levar celular, que é o nosso grande desafio do momento, né? Senão, e vocês vão conversar. Cara, a gente chegou no restaurante, a gente dava risada. Amor, eu não sei o que eu falo contigo. Eu não sei o que eu falo contigo. Nós dava risada de nervoso. Nós não sabíamos o que falar com o outro. É o básico bem simples. É o básico. A comunicação. Perfeito, e a comunicação é importante para tudo. Isso acontece na nossa sociedade. Né? A Dai tem um irmão. Qual é o sonho do Marinho? Mas o sonho da Maria é diferente do sonho da Dai. E um não pode julgar o outro. Ela está trabalhando para conquistar o sonho dela, da família dela. E assim, ó, então vai ter a questão em casamento e negócio e família. Cara, que é diferente. Eu sou tubarão, eu amo... a psicóloga falou pra mim, a Aline, que a gente contratou lá pro mais, ela falou assim, cara, se deixar uma marcha, vale 24 horas por dia, porque eu sou apaixonado por isso, eu amo o que eu faço, eu tá aqui, eu gosto. Mas peraí, a minha esposa não? Isso. Agora, como que eu concilio? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso papo. É o sonho de cada um. Então, acima do trabalho, do casamento, precisa ser um sucesso. Isso. Então, como é que a gente organiza? E uma dica é essa também, né? E eu quero saber de rotina, dá pra ter uma analista ou uma psicóloga, e, gente, isso não é caro, tá? Isso não é caro. Pra acompanhar e mediar esses... Teus pais tiveram, não foi? Uma época, foi teus pais que tiveram... Uma época que eles tiveram que se alinhar, assim, no... Todos nós precisamos. A gente teve, eu tive, né? O deles era financeiro, né? Alinhamento financeiro e tal. Foi eu que fiz isso com eles. Foi você assim, que fez, né?
Não conscientemente, mas mas assim, depois Matheus, se a gente fosse trazer para o histórico, porque tudo é referência, a nossa família são grandes referências, né? Eles te ensinaram o valor do trabalho, mas o valor também, o perigo de também trabalhar demais e esquecer dos valores. Foi isso que ele ensinou. E se a gente dar um passo atrás, olhar para a história das nossas famílias, a gente tem o histórico do que foi bom e do que não foi. A gente tem dentro de casa. Então, assim, o que a gente quer pra gente? Faz uma retrospectiva e vê. Isso aqui, pro meu pai, eu amava quando criança. Isso aqui, eu amava que o meu pai e a minha mãe eram assim, ou eles separados como eram, enfim. Né? Isso eu era apaixonada de ver isso neles. Eu quero repetir. Isso aqui não. Então, isso eu não vou negociar. Não é negociável. Né? Tem o negociável e não negociável. E faz um plano de ação sobre isso. É igual uma empresa. Claro, né? Então, isso aqui, trabalhar demais a ponto de sacrificar, para mim, não tem o que discutir. Eu não quero isso. Eu quero viver também os momentos. Porque o histórico de outras gerações era trabalhar demais a ponto de sacrificar, sim. Só que a nossa geração, ela já é uma geração que se permite e sabe o poder do merecimento de você trabalhar você trabalhar e aproveitar, viajar com a sua família. Mas a nossa família não tinha isso, gente. Porque eles trabalhavam ao ponto de não ter tempo para se dedicar a quem mais amava. E um gancho... a gente aprendeu com eles. Então, para que fazer isso de novo, se você já tem a experiência E um gancho rápido a Bíblia fala Provérbios. Ele ensinou que trabalho dignifica, fala muito sobre trabalho, aí passa a página Eclesiastes. Ele fala assim, cara, tudo é vaidade. Cuidado. Porque tu tudo... quer? Porque também... Como? Porque tudo vai ser. Tudo vai acabar, tornando vaidade. Então, assim, eu entendi que a gente, excessos, a gente tem um tempo aqui. Esse tempo a gente está disponível para servir e para usufruir disso. O Senhor nos deu a terra como herança. Então, eu estou aqui para servir e para usufruir. Tudo isso é digno, né? O fim a gente já sabe. Muitas coisas vão se tornar vaidade. E aí, biblicamente, um vai para o inferno, outro vai para o céu, sei lá, conforme a crença de cada um. Mas é isso. No fim do dia é isso. Então, a gente ter esses pontos de atenção também. A gente não tem que, a todo tempo, se autoavaliar como profissional. A gente não tem que autoavaliar a empresa como está o momento para um novo plano, para um planejamento. Não muda, o casal é assim, a educação com nossos filhos é tudo um plano em que a gente tem que ver se está surtindo efeito ou não, através dos resultados. Como está a educação deles? Como eles estão se sentindo? O que a psicóloga está dizendo? Né? As notas estão boas? Não tão, tudo é reflexo de alguma coisa. Eu quero saber de vocês rotina. A gente entrar assim, como é que é a rotina de vocês? Eu acordo, faço o quê? Eu lá, né? Eu tempinho com Deus, levo o filho na escola, minha esposa pega. Esses são os acordinhos que eu tenho. Aí trabalho o dia inteiro, vai pro CrossFit às meio-dia ou 10 horas da manhã, dependendo da agenda. Como é que é? Eu acredito que... Como é que é a rotina? Para uma rotina como a minha, assim, no meu caso, né? Que viajo muito. Né? Eu viajo praticamente 50% do tempo, do mês. 15 dias do mês está na estrada. Estou na estrada, né? E eu estou fora. Então, assim, eu também, quando estou aqui também é bem intenso. Também não deixa de ter, porque é uma empresa grande. Eu acredito muito na organização, né? E na rede de apoio que você cria. Então, assim, eu jamais vou permitir que minhas filhas sintam falta de amor. Eu sei que talvez, às vezes, não vai ser o meu amor, mas vai ser o amor do papai. Ou vai ser da vovó, ou vai ser, né, de babás que dão amor, enfim, nunca vai ser igual? Não, gente, ninguém está dizendo que vai ser igual, mas na vida é assim também. Lá fora o mundo é assim, né? Vai ter a professora legal, vai ter a professora que não vão gostar muito. E melhor que tenha esse entendimento. Ser preparado para a vida, que né? Entendimento. Mas você tá de olho, ser guardião disso, né? De os seus filhos estarem nos melhores ambientes, de eles estarem com as melhores pessoas. Você sabe você consegue medir se está indo para um lado ruim ou não, para poder mudar. Tudo é mudável, né? Então, eu gosto muito da organização. Tu tens uma organização, mas ela é volátil, assim. Ela é volátil. Ela só tá bem configurada, vamos dizer assim. Uma organização minha. Como eu viajo muito, quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu acordo, faço academia às 6 horas, certo? Acordo, 5 já derrubou a metade da galera da cidade. Faço academia às 6 horas. Eu prefiro 6 horas do que 7 horas. Eu fazia até então 7 horas. Eu acho que fica o dia é mais gratificante para mim. Tem um lá agora olhando assim com a loja no varejo, olhando. Mas antes de tô com uma loja no varejo que eu não consigo acordar até às 9. Mas antes de tudo,
eu acordo e já me ajoelho. Então, primeiro, eu entrego meu dia para Deus, né? Entrego todas as minhas decisões, tudo que eu vou fazer, porque eu sei que são decisões importantes, eu sei que eu tenho 1000 funcionários atrás, eu tenho uma equipe muito grande de comercial, tenho clientes, né? Então, tem muita coisa que depende, às vezes, das nossas decisões. Então, eu peço que Deus me dê sabedoria para isso, aí depois eu vou para academia, aí depois eu chego, eu não abro mão da saúde, então a alimentação, para mim, é algo que eu não abro mão. Então, eu tenho ali meu ovinho, sempre é uma rotina, eu sou bem da rotina. Eu gosto da rotina. Então, aí eu procuro tomar o meu café da manhã com o meu esposo, porque é o momento que a gente está junto, naqueles dias que eu estou ali. Nos outros dias eu já não vou estar. Então, olha como é acordo, né? Então, a gente toma um café, já lê o nosso devocional, eu oro novamente, então, né? A gente já conversa sobre alguma coisa, né? Enquanto isso, minhas meninas ainda estão dormindo. Aí depois vou lá, né? Me dedico a dar bastante beijo, que eu adoro. Sim. Beijo. Elas dizem muito, beijo. Beijo muito, né? Digo que eu amo elas. Vou para o trabalho, né? O dia eu não costumo almoçar em casa, então você não tem essa rotina, né? Bem difícil. Você sempre normalmente está com algum cliente e tal. E aí, à noite, quando eu estou aqui, eu evito marcar compromisso. Eu evito quando eu estou na cidade. Sabendo que 15 dias você já vai estar fora. Eu sei que eu estou para me dedicar a elas, seja para ir no shopping, seja para ficar com elas em casa, ver um filme. Hoje, por exemplo, a minha filha falou, mãe, ela me ligou no vídeo, eu estava dentro de casa. Ela me ligou no vídeo, mãe, vamos ver um filme hoje, com toda emoção, porque a Malu é tempo de qualidade, o amor dela. Eu sei que para ela, ver um filme é como se fosse viajar. Então, se eu sei que ela se sente amada assim, por que não ver um filme hoje que eu estarei? Veremos um filme com pipoca, com bale, com guaraná, né? Com aquela coisa toda assim. E aí, também dá para tomar um pouquinho. E aí, a gente fica juntos. Então, é um momento de qualidade, né? Então, a gente procura fazer esses acordos para... Ontem, jantei com o Luiz, e eu estava aqui, né? Legal. Então, a gente faz esse equilíbrio, que é um balanceamento, na verdade. Né? Boa. O teu, Ju? Quando eu estou viajando, a minha rotina é mais vídeo, a minha rotina é bem... A minha rotina é sem bale, né? Acelerada. Daí eu não... Como é que é o 220. Então, a minha rotina, Márcio, eu acordo às 7 da manhã, costumo acordar às 7, eu vou para o treino às 7h30. Chego do treino, tomo meu café da manhã, muitas vezes sozinha, porque às vezes o Murilo já saiu, ou o Murilo ainda está em casa, a gente toma café juntos, e a gente faz nosso momento de oração e devocional, com ele ou sem ele acontece, mas depois do treino, porque eu gosto de dormir, eu funciono muito à noite, então quando as crianças dormem, eu fico no celular até mais tarde, planejando alguma coisa para o outro dia, ou para, enfim, né, mandando mensagem para meus colaboradores, olha, vamos fazer isso aqui. Então, à noite eu funciono bastante, depois do trabalho. Parece que eu estou digerindo tudo aquilo que aconteceu durante o dia. É um momento que eu gosto de pegar o celular e planejar alguma coisa. Né? Então, aí, depois da academia, eu tenho a minha rotina ali de me arrumar para ir para o trabalho e tal. Então, eu chego na empresa por volta das 8h30, 9 horas, 10 horas, dependendo do dia que eu treino às 7h30 ou às 8 da manhã, que é o dia da personal. E aí, às vezes, as meninas acordam e eu consigo ver elas antes, ou às vezes elas dormem até mais tarde, tem uma babá que fica com elas em casa. E aí eu retorno no meio-dia para almoçar com elas. A tua rotina é uma rotina mais de escritório mesmo, né? É mais de empresa. Não tá na estrada ainda. Eventualmente eu saio, assim, uma vez na semana, 2 no máximo. Né, durante a semana. Às vezes eu viajo, mas é mais esporádico, não é bem centralizado isso, né? Viagem. E aí, à noite, nós temos uma rotina bem puxada quanto a... Agora um pouco menos, né? Porque a gente deu uma reduzida nos ministérios que nós tínhamos, até porque as crianças começaram a ter uma rotina de tarefas. A Betina já está com 8 anos, segundo ano, então ela tem muita tarefa. E eu acabo fazendo essas tarefas com ela, às vezes, à noite. Tarefas que exigem que a família esteja junto. Então, tem isso também, né? Eu acabei... abrindo mão de alguns... sociedade da escola. Acabei abrindo mão de alguns ministérios na igreja para estar esse tempo com elas. Né, Ju? Balanceando. Essa fase precisa, né? Só que assim, nas quartas-feiras a gente sabe que nós temos um compromisso com a igreja. No domingo também, né? À noite, enfim, a gente vai. Então a gente sabe que a gente precisa balancear isso. Eventualmente, quinta-feira, hoje eu tenho culto de mulheres. Então hoje foi um dia que eu vi elas... Eu vi elas no almoço, eu consegui levar no colégio uma, porque a outra teve inglês e foi direto pro depois, mas levei no inglês, então eu prezo muito por levá-las no colégio. Mas segunda e terça são dias que eu tenho reunião de almoço. Então segunda e terça é um dia que eu não consigo levá-las no colégio. Mas aí eu tento ir buscá-las. Quando eu não consigo buscá-las, porque eu estou na empresa até mais tarde, e aí elas fazem aula de violão à noite, aula de teclado, ou ginástica. Fazem, né? E aí elas ficam no colégio até 7 horas da noite, mais ou menos, aí o Murilo busca no colégio. E a gente se encontra em casa às 8 da noite. Então, a gente sai para jantar, elas gostam muito de sair para jantar.
Elas amam sair à noite pra jantar, então... E tu sabe que, tipo, quando eu tô aqui, eu também procuro. Vou lá levar ela pra escola um dia, mas eu não tenho muita... Eu não tenho muita dedicação a isso, de estar tendo que levar todo dia, assim, eu não consigo. Porque também é um perfil. Perfil. Eu prefiro dedicar para outras coisas, mas eu, quando estou aqui, procuro ir alguns dias, procuro, né, a gente faz fazer alguma tarefa. Daí, a tua mãe te levou no colégio quando tu era criança? Não. Não levou? A minha mãe também não. A pé, bicicleta ou busão? Olha que eu ia... Um bloquinho de passe, Eu também, era de ônibus com passe. Era divertido, mas tem uma coisa, me marcava muito uma amiga que a mãe levava todos os dias. Aquilo marcou a minha infância. Então, pra mim, é muito importante levar as minhas filhas. Olha como é diferente. Pra você, não. Ser tão importante, pra mim, mas pra família, né? Pra mim faz total diferença eu poder levá-las no colégio. Isso que assim, tá, eu não desço do carro. Elas cresceram, eu largo elas na porta da escola, o segurança vem, pega, leva elas pra dentro. Eu não desço do carro. Mas a festa que a gente faz de casa até na escola, isso é muito importante. A gente vai louvando a Deus e vai já dando glória a Deus e vai orando e vai dizendo que o dia vai ser maravilhoso. É a qualidade do tempo junto. Aqueles 10 minutos faz total diferença na minha vida. A ponto de, à noite, eu ter que chegar em casa às 11 horas e vê-las me esperando já para dormir. Por isso que a gente fala tanto. Entendeu? Abasteci o tanque emocional. Alguém, meu e o delas. Do que funciona para Letícia, pode ser que não funcione para mim. Exato. Então a gente tem que ter muito autoentendimento de saber o que é bom para a minha família. O que funciona? Quais são as rotinas que funcionam para mim? Porque às vezes eu vou querer instalar a rotina da Ju na minha e não vai dar. E eu vou me sentir desconfortável e aquilo não vai me fazer bem. E a gente vê muito palco dos outros no Instagram e acha que não isso. Ali é a vida perfeita, né, cara? Eu acho incrível o que a Dai faz, mas eu falando hoje, pelo menos, até que mude, né? Porque a gente pode mudar com o passar do tempo também, talvez o propósito mude. Tem um momento. O momento, o time que eu vou viver, mas hoje eu não consigo me ver 15 dias, tendo que abdicar 15 dias do meu tempo para estar viajando. Eu não faria isso. Mas, assim, se tem uma viagem semanal para fazer, que eu vou ficar, passar um dia inteiro fora, sair de casa às 5 da manhã, como essa semana eu fiz, segunda-feira eu saí de casa às 5 da manhã e cheguei em casa, já era 11 e pouco da noite. Tá tudo bem. Tá tudo bem pra mim. É o que é bom pra gente, entendeu? Né? É o momento, são as fases. E como a gente estava falando ali, tem um momento da vida. A Daiane vai ser sempre assim? Vai estar gratificante o tempo todo? Na hora que não tiver, eu vou mudar. E tá tudo certo. E a gente estabelecer, como eu falei, as redes de apoio. É muito importante, né, as redes de apoio que precisa. Se eu estou viajando, a minha rotina é diferente. Eu já me ligo mais, já me dedico mais à distância, sempre estou preocupada em perguntar como elas estão, né? E tenho já um momento ali de otimizar o meu tempo, tendo uma maquiadora já para me ajudar. Então, assim, é o que funciona para mim hoje, mas pode ser que no outro dia não esteja mais. A gente tem que ser volátil nisso, né? Isso. São fases da vida, né? As fases mudam. Assim que... As fases mudam. Até porque os filhos crescem. Talvez daqui a pouco a Malu e a Cissa vão exigir outra coisa de ti. Outro tipo de demanda. A gente não sabe o dia de amanhã. Só Deus sabe. Se o Senhor disser assim, para, Dai, vai parar, eu tenho certeza. Porque antes de tudo, ela é obediente a Deus. Ela falou lá no início, né, Dai, que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. E é isso aí. Eu sinto a mesma coisa agora. Deus falou comigo também. Vá. Quando eu fui mãe, eu fiquei muito querendo ser mãezona. E me cobrei bastante no início, tá? Porque eu ganhei a Betina numa quinta-feira. E na segunda-feira eu estava na empresa com a bebê. Trabalhando. E aí eu fiquei assim, nossa, que tomaram vacina. Olha só. Eu já sempre achei isso o máximo. Não, e eu achava isso o máximo. Só que depois chegou um tempo que eu falei, ai meu Deus, será que é isso? Não, mas agora é isso sim. Essa é a minha vida, não tem como abrir mão. Mas eu encontrava amor naquilo por muito tempo. E aí depois chegou uma outra fase onde eu me encontrei com Deus e eu comecei a pensar, ai meu Deus, mas será que é isso mesmo? Será que eu vou abrir mão de tantas coisas? E aí um dia eu coloquei isso pro Senhor, Senhor, se for para eu abandonar o meu trabalho e viver para as minhas filhas em casa, se esse é o teu chamado para a minha vida, fala comigo. Fala comigo. Eu pedi para Deus isso. E num certo dia, Deus falou comigo através de uma passagem, uma canção, e Deus falou assim, era uma canção que dizia assim, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para um mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Porque para mim aquilo, nossa, eu fico até emocionada, porque para mim, assim, aquilo que eu estava fazendo é uma desonra a Deus. Porque se Deus falou para eu cuidar da minha família, eu sou mulher, esse é meu papel cuidando das minhas filhas, eu estou desonrando a Deus. E Deus falou, não fique com essa vergonha. Eu vou te honrar. Uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa no trabalho. Por quê? Quem disse isso? E sabe o que é que me dá? Onde é que está escrito isso, né? Não vi. Nesse momento, Dai, Deus me fez me reposicionar dentro da minha própria empresa, me tirando do financeiro e indo para um lugar onde eu estava mais conectada às pessoas. Sim. E Deus não me deu só 2 filhas. Né? Deus me deu 60 filhos. Hoje eu estou perto dos meus colaboradores. Hoje eu vejo cada um deles. Hoje eu sinto a dor de cada um deles. Eu entendi o que Deus queria comigo.
né? Quero me tem conectar. missões também, né? A minha missão. Eu tô mais próximo, assim, né, missão. Ju? Foi o que eu te falei ali antes que a gente tava conversando no bastidor, que tu tem esse dom muito diferente dos outros perfis que estão lá. Então Deus conta contigo frente a esse tanto de colaborador que tem. Quem é que ia gerar esse impacto lá dentro? Quem é que ia resplandecer a glória de Deus de alguma forma se não fosse a Juliana? Então Deus conta contigo lá também. E às vezes a gente tem essa missão. A gente só não pode botar acima de Deus, acima da nossa casa. Teve um dia que eu cheguei na empresa e eu falei assim, ó, meu Deus, eu dentro de preciso viajar uns 20 dias, porque aí, quem sabe, vocês não me chamam mais. Eu falei, tá doido. Mas e aí uma pessoa passou pra mim e falou assim, ó, mas Ju, quem que vai trazer a palavra pra nós? Quem que vai trazer a tua alegria pra nós? É porque tu também tem E a aquilo me missão impactou, de né? ensinar Olha que tantas lindo. pessoas, porque a gente tem colaboradores, e olha quantas pessoas que a gente ensina com a nossa vida. De ter qualidade, né? Com a família. dedicação com a E família, eu sempre com o falo isso negócio, para os meus 200 e poucos, né? Time comercial que a gente tem, 200 colaboradores imparáveis, Deus. lá, time Bali. E eles falam, eu falo assim para eles, gente, chegam em casa, vocês conquistem essa meta com a família, brindem com a sua família, comemore esse trabalho, mostra para os seus filhos que vocês batalharam o mês inteiro, tal, e vocês conquistaram. Mostra as conquistas. Então, Sabe olha qual é o que lugar isso de também é uma dúvida? missão, para eu poder ensinar. Dai, se não o tivesse lugar a de Dai, quem que ia dúvida, fazer? o lugar de dúvida é quando você ainda não encontrou propósito ou reconhecimento. A falta de reconhecimento, ela gera dúvidas. É, boa. Gente, aproveitando essa sanguíneo pausa, aqui. Uau! eu falei que... Não, o Márcio fez roteiro e tudo. Cara, esquece. Ô, Daí, Cadê eu encontrei teu pai e ele falou assim, ó, tu é igual a Daiane, né? Eu falei assim, não, eu não sou igual. A Daiane tá muito, a Daiane é muito potente. Gente, olha só, demais, já recebemos a plaquinha de 5 minutos aqui, a gente tem que encerrar. 5? O É bicho sério. pega, né, cara? Gente, eu preciso ir pra igreja olha só. servir, eu Ó, tenho que... então vamos pra mensagem final, assim, ó. O que vocês querem deixar para essas mulheres empreendedoras, esses homens empreendedores Dentro desse tema, dentro né? desse tema? Uma mensagem final, assim, a Ju olhando para aquela câmera, né, Ju? E a Dai, tu olha para essa câmera aqui, Ju, de frente, e a Dai para cá, tá, Dai? Ó, é Parece 30 aquela- segundos. Uma mensagem final aí, do coração de vocês. Assim. A mensagem final que eu deixo é, divida seu propósito com a sua família, para que eles encarem isso tudo com você. Para que não haja dúvidas em meio do caminho, nem dos teus filhos, nem do teu cônjuge, para que eles entendam o processo que você está passando, mas aonde que juntos vocês irão chegar e quais são as conquistas diárias que juntos vocês estão fazendo. Isso, para mim, é ideal. Eu quero reforçar que sucesso é ter fãs em casa, então nada é permitido que a gente inverta os valores da fé, da família, da saúde antes do trabalho, né? O trabalho é o sonho e a gente construir esse sonho juntos, né? Junto com a nossa família, vender esse sonho com a família, fazer com que todo mundo olhe na mesma direção, independente de cada um estar, num propósito, às vezes, de vida diferente, mas a gente possa caminhar juntos em prol desses sonhos, né? Porque isso também é a maior herança que a gente deixa para os nossos filhos, é que o trabalho é edificante, o trabalho é gratificante. E a gente precisa dele para a gente também ter o nosso melhor, para a gente ter o melhor colégio, para a gente ter, né, saúde. Distribuir nossos talentos. A gente construir os nossos talentos. E isso é a maior herança que a gente pode deixar, né, para os nossos filhos, e sem perder os valores, né? Crescer, manter os nossos valores, que é a família, que é a fé, que é a saúde, que a gente nunca inverta isso. Então, eu acho que isso é possível de a gente ensinar, sim, nossos filhos, é possível, é só a gente ter inteligência emocional, a gente ter sabedoria, né, pedir para que Deus nos dê sabedoria nesse caminho, porque eu acho que isso é o que vai nos levar muito longe, né? Acho que a gente tem muito para ensinar, e se o nosso propósito é estar aqui agora nessa mesa, falando com as pessoas, falando com você, né, e tentando deixar uma mensagem, acho que é uma mensagem que, para mim, dá certo. Mas talvez para você, de outro jeitinho, Encaixar vai no ser teu melhor para Ver o que você, faz sentido, ou o que não igual, faz. ou, né? Mas saber se autoconhecer para ver se é o melhor, né, para você e para sua família. Muito bom, Matheus Linhares. Pô, é pra mim também. Pode ser. É na Mas primeira olha, aí agora. pô, a mensagem que eu quero deixar é invista um tempo no alinhamento em casa. Né? Isso pra mim foi muito desafiador, até no início do meu relacionamento com a minha esposa. E até hoje continua sendo. É um investimento de energia pra mim. Não é natural, né? Como talvez seja pra vocês. Mas isso traz muito alinhamento e paz dentro de casa, quando ela sabe o que eu tô fazendo, que eu preciso dormir cedo, que eu tenho que acordar mais cedo,
que o meu compromisso com elas é de manhã até as 9 horas da manhã, depois à noite, durante o dia, à noite, elas evitam contar comigo, né? Então, é buscar esse meio de campo, né? E estar sempre em pontos de contato para investir tempo nesse alinhamento, né? É o que funciona lá em casa. O meu é te fazer uma pergunta: qual é os movimentos de vida que você está fazendo, respondendo essas 3 perguntas? Por quem, para quê e por que você está fazendo o que você está fazendo? É isso, tá bom? Gente, muito obrigado. Não esquece de deixar um like nesse podcast aqui, tá? Compartilhar com mais pessoas, que eu tenho certeza que essa é a nossa grande entrega aqui, poder conectar com vocês, ajudar vocês de alguma forma com essas mulheres incríveis. Obrigado, Ju. Obrigado, Dai. Obrigado, gente. Uma honra estar junto com vocês, tá? Uma honra mesmo. Obrigado. Elas são as grandes influenciadoras e conseguiram trazer um movimento de mulheres para dentro do Mind. A gente é muito grato por isso. De fato, vocês têm um dom, vocês carregam um dom, um chamado. Então, uma influência, né? Encorajar as mulheres de que dá pra gente ser boa em várias caixinhas, né? É possível. E que a gente possa dar o nosso melhor em cada caixinha e vai dar certo. Havendo alinhamento. Parabéns. Gente, é só o começo. Muito obrigado a todos e vamos pra cima. Tamo junto. Valeu.